nunca teve um sonho muito esquisito, um sonho cheio de detalhe, coisas sem sentido, histórias repetidas, tem gente que sonha toda noite com a mesma coisa, pesadelo, enfim, todo mundo, né? As noites do ser humano, elas podem ser, de fato, muito agitadas. E hoje a gente vai descobrir o que acontece com o nosso cérebro toda vez que a gente sonha. Por que a gente tem dificuldade de lembrar da maioria deles? Quanto tempo dura um sonho? Por que é que a gente sonha com aquele determinado assunto? Quem vai conversar com a gente é o neurologista Dr. Leandro Teles. Obrigada, Dr. Leandro. Eu sempre gosto muito de receber o Dr. Leandro. Ele é coautor de artigos científicos e livros, textos também em neurologia clínica. Ele tem mais de 100 aulas ministradas ao curso de medicina da Faculdade de Medicina da USP. E está sempre aqui para nos ajudar a entender melhor esse assunto. Todo mundo sonha? Todo mundo sonha. Mesmo quem não lembra do sonho? Mesmo quem não lembra. Então, na verdade, a gente lembra só de uma parte do sonho, né? Então, na verdade, todo mundo saudável sonha. Salva pessoas que têm doenças cerebrais graves, ou que estão em coma, ou que usam muito medicamento. Mas, de modo geral, as pessoas sonham várias vezes por noite. A gente tem 4, 5, às vezes 6 sonhos numa noite. E só lembra ali em torno de 10%, 20% daquilo que a gente realmente sonha. A gente foi nas ruas para ver o que a turma que tá lá andando acha, se sonha, se não sonha, o que sonha. Vamos conferir? Legal, vamos então ver. Pode rodar o vídeo. Você costuma lembrar dos seus sonhos? Então, eu quase sempre lembro dos meus sonhos e eu fico com muita raiva quando eu não lembro, porque eu acho que sonho é uma coisa muito divertida. Cara, eu lembro sempre dos meus sonhos. Lembro sim. Frequentemente. Às vezes eu tenho até 2, 3 sonhos por noite. E sempre que eu me lembro de um sonho, eu procuro anotá-lo e fazer um caderno de sonhos, para mais tarde eu poder analisá-los. Na maioria das vezes, sim. E você já sonhou mais de uma vez com a mesma coisa? Ah, já aconteceu algumas vezes, poucas vezes. Já, principalmente quando é pessoa, né? Quando você pensa muito numa coisa no dia ou em alguém, aí você acaba sonhando com isso, e aí no dia seguinte também, ou quando você tá preocupado, sei lá e tal. Isso aconteceu que eu me lembro uma única vez, mas em tempos bem diferentes, assim, uma diferença de 1, 2 anos. Não que eu me lembre. Diversas vezes. E acontece quando você sonha ou não? Não, na verdade nunca aconteceu. E pesadelo, tem bastante ou não? Então, antigamente eu tinha mais, agora eu quase não tenho. Não, ainda bem que não, mas quando eu tenho, são bem assustadores. Eu costumo acordar à noite. Não costumo ter, só bem de vez em quando. Não, às vezes eu tenho pesadelo, mas não é sempre. Você acorda no meio da noite ou não? Você só vai lembrar no outro dia que foi um pesadelo? Não, às vezes eu acordo, às vezes não, e aí lembro só no dia seguinte. Só se for alguma coisa assim, quando eu tô caindo de algum lugar, daí eu acordo, assim, de susto. É só. Na verdade, os meus sonhos, na maioria das vezes, quando eu sonho, são sonhos repetitivos. E, na verdade, parecem muito verdadeiros. Parece que eu me vejo na cena do sonho e é tudo muito real. É muito louco isso, né? É muito louco. Eu também sonho muito e parece muito real sempre. E pesadelo é impressionante. Eu acordo assustadíssima, me dá um medão. E aí depois no dia seguinte eu penso, mas por que eu tive medo daquilo? Que nem era nada que deixasse a gente apavorado. Mas o pesadelo às vezes ele é simples, mas ele tem uma característica de agitar a gente, deixar a gente com medo, né? Sem dúvida. Então, o pesadelo é um tipo específico de sonho, você tem algumas emoções mais negativas, ou medo, ou pavor, e às vezes essa sua sensação ela é desproporcional até a história. O contrário também é verdade. Às vezes a gente sonha com coisas aterrorizantes e não fica tão assustado na hora H. Então o sonho ele é um pouco diferente da realidade. E a emoção de um sonho, ela pode contaminar a gente durante o dia. É verdade. Então é muito comum a gente, depois de um sono legal, a gente acordar com prazer, com uma leveza, e depois de um pesadelo a gente pode ter realmente dificuldade Ou para não, né, adormecer, doutor? medo. Às vezes a gente sonha com uma coisa tão boa que aí quando você abre o olho e fala, era sonho. Isso é clássico também. E aí a Não gente é quer não, Carlinhos? voltar, Aí você fala, não volta, né? Então... Parece que é de propósito. Aí- Quero sonhar de novo aqui para complementar aquela história. E não acontece, né? Agora, por Então- que a gente sonha, hein? Então, existem várias teorias. O sonho, ele é uma parte do sono. Durante o sono, a gente vai dormir, o cérebro começa a descansar. Então, tem a fase 1, 2, mais superficial, fase 3, 4, mais profunda. O cérebro vai descansando, vai relaxando, então vai colocando a casa em ordem. De repente, surge a fase 5, que é a fase que a gente chama de REM, R-E-M. E essa é a fase dos sonhos. Esse ciclo se repete umas 5 vezes por noite. Do 1 ao 5, do 1 ao 5. Então, por isso que eu falei que a gente sonha mais ou menos uns 4 a 5 sonhos por noite. Na segunda metade da noite, os sonhos são mais longos e são mais organizados. Então, por isso que a gente lembra mais dos sonhos quando a gente acorda
3, 4, 5 da manhã ou 6 da manhã, quando já acordar no dia a dia normal. É raro você lembrar de um sonho de uma primeira metade da noite, apesar de não ser impossível. Agora, o sonho, acredita-se que tem uma função de organização. O cérebro, ele acorda para dentro de si próprio. Então, o corpo fica paralisado durante essa fase de sonhos, a pessoa não mexe nenhum músculo. Os olhos, eles se mexem de um lado para o outro, como se a pessoa estivesse caçando ou enxergando alguma coisa, mas os olhos fechados. Então, a pessoa está inerte, percebendo muito pouco o ambiente ao seu redor, mas o cérebro está todo vapor. Então ele está organizando memórias, está fazendo coisas à tona, fazendo testes de criatividade. Ele também, Cláudia, é um simulador emocional. Ele nos coloca em situações muito improváveis do dia a dia. Então ele testa também a nossa resposta caso aquilo acontecesse. Então ele organiza a memória, joga fora aquilo que não é importante. Então, para o aprendizado, ele é fundamental. Um monte de gente está vendo, a gente deve ter acontecido isso já, está estudando muito de dia e dormir com tudo desorganizado, e quando acorda, nossa, o conhecimento está organizado nas gavetinhas certas. Então ele consolida o aprendizado, simula algumas emoções. Então é difícil imaginar a vida como a gente imagina, sanidade mental, sem o sono e sem os sonhos. Então,